Boa tarde, pessoal. Aqui meu nome é Filemon Boto de Barros. Eu sou engenheiro civil formado em 1974 e com pós-graduação em estruturas no ANACOP em 75 e 76. O nosso objetivo hoje é fazer uma apresentação aí a convite do CBCA, em que a gente tem que agradecer esse convite do CBCA. O objetivo é fazer a apresentação de obras em estrutura de aço para infraestrutura, pontes, viadutos, apresentando, na verdade, as possibilidades e as alternativas que a estrutura metálica permite em obras de infraestrutura, independente de ser urbana ou rural. Mas temos aí essa apresentação vai ser composta por 4 obras: a ponte JK, lá em Brasília, o arco estaiado da Transcarioca, que é o corredor de BRT do Rio de Janeiro, que liga o Galeão à Penha, o arco central, do vão central do trecho do metrô no Rio de Janeiro, o trecho que liga as estações de São Cristóvão à Cidade Nova, e tem um arco metálico que foi objeto de uma solução, um estudo de alternativa de soluções, e a solução metálica foi a que melhor se apresentou. E aqui um alargamento de obras na rodovia Presidente Dutra, mostrando uma solução de alargamento de uma ponte em arco, fazendo o arco metálico. Então, vamos começar a apresentação, mas antes eu gostaria de agradecer aí a CBCA, na pessoa do Rafael Silva, que é o seu gerente operacional, e que deu essa oportunidade aí de fazer esse live em tempos de coronavírus. Então é importante que todos nos mantenhamos em casa, em segurança, em reclusão, para que todos saiam dessa situação bem de saúde. CBCA também oferece vários cursos online à disposição de vocês no site, e o site tem lá a apresentação toda do que pode ser feito, dos cursos, como digamos assim, participar dos cursos e dos diversos cursos. Tem aulas, tem um inclusive agora que está também começando com soluções metálicas. Lá no site, lá na página da CBCA no Facebook, tem aí diversos cursos que podem ter participação de vocês. A dinâmica da apresentação que a gente vai fazer é, após a apresentação de cada uma das obras, vocês através dos comentários enviam as perguntas de cada uma das obras, e o pessoal do apoio vai me passar também aqui pelo WhatsApp, vai me passando as perguntas e eu vou respondendo cada uma delas. Então vamos começar a apresentação pela ponte JK. A ponte JK em Brasília foi objeto de um concurso internacional promovido pelo IAB de Brasília, no qual nós tivemos a oportunidade e aí a alegria de ter vencido isso junto com uma equipe de engenheiros que trabalhou no desenvolvimento do projeto conceitual, liderado pelo engenheiro Mário Vilaverde, e eu fiz parte da equipe. Ela é uma ponte composta por 3 vãos metálicos em arco metálico, com 3 vãos de 240 metros, e um trecho de 240 metros do Lago Sul, do lado da Residencial Sul, e um outro trecho de 240 metros de viaduto de acesso na parte dos clubes, de acesso aos clubes. Ela tem 1.200 metros de comprimento, são 10 vãos no total, 10 vãos de 45 a 48 metros nos vãos laterais,
tem 25 metros de largura de tabuleiro, 24 metros de largura. Para vocês terem uma ideia, a ponte de Niterói tem 25 metros de largura. A ponte Brasília, a ponte JK, tem 24. Dá um total aí de 28.800 metros quadrados de tabuleiro. E tem uma característica interessante, porque ela é uma obra feita no interior, mas com uma característica marítima enorme, porque o lago lá tem uma profundidade de 23 metros. Então, o que exige de equipamentos especiais para a execução da fundação. Os volumes de concreto, volume de estrutura, os volumes dos materiais gastos também são bastante significantes. Você chega a ter quase 40 mil metros cúbicos de concreto e 12.500 toneladas de aço para estrutura metálica. Aços, na época era o SAC 300, o SAC 350, aço de resistência à corrosão, embora todo ele sofresse depois um esquema de pintura, de tratamento e acabamento. Basicamente aqui é a visão geral da obra, os 3 vãos de 240 metros em arco metálico, e mostrando a profundidade do lago em torno de 23, máximo de 23 metros, diminuindo na medida das cabeceiras da ponte. A ponte é em curva, com raio de 3.000 metros, e os arcos vão serpenteando de um lado para o outro, em diagonal com a ponte, aí, do eixo da ponte, né? Vamos passar rapidamente pelas fundações, só para mostrar a forma como foi projetada e a forma como foi executada, e vamos depois dar mais atenção na parte de pilares e a parte do tabuleiro e arco metálico. As fundações foram, nas laterais, nos vãos de acesso, foram todos em ar comprimido, pela baixa profundidade e também pelas características do solo da região. Era um solo muito bom nessa região de acesso. E aqui no centro foram estacas escavadas pelo sistema VIRT, em função da grande profundidade, e depois do terreno também. O terreno com capacidade de carga não era um terreno aflorante. Eram camadas mais profundas para você poder atingir a capacidade de carga suficiente para os pilares, para as estacas. Então isso aqui é mais ou menos o esquema das fundações dos acessos, e aqui a primeira fundação do pilar central. Então a gente pode ver aqui que com 10, 12 metros, alguns até menos, 5, 6 metros, você já estava numa camada de alteração de rocha. Em que nesse trecho aqui do centro do B5, essa rocha era muito alterada, havendo necessidade de chegar um pouco abaixo, e chegou-se aqui até essa camada mais firme, mas todas elas com pequenas profundidades, quer dizer, profundidade suficiente para que você pudesse fazer um tubulão com ar comprimido, que se mostrou na época a melhor solução. Essa obra foi executada em 2002. De 2000 a 2002. Esse bloco daqui é o bloco de fundação, que depois de pronto ele foi submergido, foi colocado nessa posição aqui submersa. Para frente, o vão central, você já tinha mais ou menos os 23 metros de fundação, de profundidade do lago, e depois as fundações elas tiveram que atravessar várias camadas, uma variação muito grande de materiais, e esse trecho aqui da frente, aquele trecho aqui de cima, que é um material suave, um material argiloso, com pouca capacidade de carga. Então você tinha 22 metros de lâmina d'água, mais quase que os mesmos 25 metros de camisa, e mais uns 18 de pino, de 12 a 18 de pino. Então você tinha estacas que você chegava aí a quase 50 e poucos metros de estaca, as maiores, para você ter capacidade de carga. Seguindo em frente, a parte dos pilares. Os pilares tinham uma geometria toda, digamos assim, diferenciada, para que você pudesse sair do bloco e poder dar apoio aos tabuleiros. E tinha também tinha um aspecto arquitetônico importante, em função da leveza da estrutura, e em função de manter o mesmo partido arquitetônico da superestrutura,
esses pilares transferiam a carga dos tabuleiros para as fundações. E tinha também, da mesma forma, os arcos sobre o mesmo bloco, paralelamente, nasciam esses arcos. A solução do arco foi uma solução combinada. Eram arcos metálicos até o nível do tabuleiro, mais ou menos por aqui, e chegava, esse é o trecho de apoio do tabuleiro, e arcos de concreto no trecho inferior, em função da rigidez. Então, até o nível do tabuleiro, toda a estrutura era de concreto. Do tabuleiro para cima, toda a estrutura foi metálica. Então, isso mostra aí a fase de construção, e aí já vão passar para os tabuleiros. O tabuleiro tinha 24 metros de largura, eram 3 faixas de tráfego e 2 passarelas laterais. Esse é o tabuleiro do vão central, dos vãos centrais, né, de 240 metros, estaiados. Era um tabuleiro em placa ortotrópica, de forma que você tivesse a maior leveza nessas estruturas. Para se ter uma ideia, essa solução estrutural com placa ortotrópica e tabuleiro metálico transmitia para a fundação mais ou menos em torno de 5.000 toneladas de carga horizontal e 15.000 toneladas de carga vertical. Isso com o tabuleiro metálico. O que daria para cada uma das estacas de fundação em torno de 600 toneladas. E nós estamos falando que cada bloco de fundação tinha dos centrais 82 estacas de 1,20 m. Então essa solução trouxe, além de uma leveza, né, estrutural, de carga, uma diminuição de carga estrutural nas fundações de peso próprio, conseguiu-se fazer uma estrutura significativamente esbelta, com aqueles 240 metros de vão. Embora você tivesse os estais, você tinha a altura total do tabuleiro de 3 metros. Então isso é importante pela leveza, pela beleza que transforma o projeto, que dá ao projeto, né? Essa leveza, essa simplicidade do projeto. A forma de execução desse tabuleiro, como não podia deixar de ser, ela foi um método também inusitado. Esse tabuleiro foi todo fabricado na lateral e empurrado sobre apoios provisórios para a região dos pilares e apoios definitivos. Ele foi todo, mostrar aqui a sequência, quer dizer, lateralmente ele era feito no canteiro, era empurrado sobre os pilares do vão de acesso e depois empurrado sobre os pilares provisórios nos vãos centrais. E o tabuleiro ia pronto, praticamente pronto, você faltando os detalhes das transversinas que iam suportar os estais. O detalhe final de acabamento. Da mesma forma, o vão central escorregou sobre o tabuleiro lateral e se colocou na posição final. Aqui você tem uma fotografia da fase de fabricação no canteiro. Os elementos vieram todos pré-montados da fábrica da Usiminas, lá em Ipatinga. Foi feito toda a pré-montagem lá e transportado os elementos principais para a soldagem final no canteiro. Então o tabuleiro foi todo ele executado na lateral, nos encontros, e depois devidamente empurrado para a sua posição final. Aqui tem uma foto do tabuleiro, está aqui a fabricação. Aí outro detalhe da fabricação, a montagem das transversinas principais com um encaixe para os estais, e cada um desses estais tinha uma posição geométrica diferente, né, em função do arco, em função da curva e em função da posição diagonal de todos os estais. Aqui uma outra foto do tabuleiro, aquele já praticamente acabado, sem as transversinas, sem a transversina lateral ainda, as transversinas de suporte, ainda o detalhe das transversinas não havia sido soldado, mas ele já numa fase quase para empurramento. Aqui já é o tabuleiro numa fase de empurramento,
já com os esquis, os patins de deslizamento. Aqui é já ele no canteiro já sendo empurrado. E esse aqui é o sistema de empurramento, que tratava de uma viga inferior com vários pontos de empurramento que os pontos de engate dos macacos. E aqui a régua que a gente fazia o controle do avanço de cada empurre, em cada movimentação. Aqui é o tabuleiro visto de frente, e ele tinha então um nariz acessório para que, digamos assim, recuperar a flecha a flecha que ocorre quando você tem um tabuleiro sendo empurrado a peso próprio. Essa flecha é muito do peso próprio do tabuleiro, né? Pelo peso do tabuleiro ele tem uma flexão muito grande em balanço. Então, para minimizar essa flecha, é colocado esse nariz na parte avante, de forma que você faça um apoio logo no nariz antes de você ocorrer totalmente a flecha de peso próprio. E com isso você vai fazendo o empurramento. Aqui mostra já é uma foto bem interessante, que já é o lançamento do tabuleiro para o primeiro vão central, um dos primeiros vãos estaiados. Então mostra aquele pilar em V, que tem um tirante de concreto protendido em cima, o tabuleiro sendo empurrado. Aqui é um dos apoios provisórios, porque esse vão daqui eram 240 metros, então são 3 vãos mais ou menos aqui, como isso daqui tem uma largura, isso vai para 70 metros de largura, para 70 metros de vão cada um deles no apoio provisório. Então os apoios provisórios, mais ou menos distantes de 70 metros, e o tabuleiro sendo lançado. Uma das características interessantes é que aqui esse amarelinho que vocês estão vendo aqui, horizontal, já é o guindaste que iria fazer depois a montagem dos arcos. Então o guindaste, que era um guindaste para 400 toneladas, ele já foi dentro do próprio, sobre o tabuleiro da ponte, de forma a otimizar o prazo de montagem e melhorar as condições de montagem, e você já ter o equipamento de montagem definitivo sobre o tabuleiro. Aqui mostra uma outra foto, os apoios provisórios ficavam dentro do lago, cada um deles tinha 6 estacas e uma altura grande. Só essa altura daqui eram 20 metros de altura dos pilares provisórios. Aqui o nariz, aqui o tabuleiro, já com todas as transversinas de suporte colocadas, e aqui em cima então o guindaste de montagem já sendo empurrado em conjunto com o tabuleiro. Aqui um outro detalhe, uma outra foto melhor que mostra. Aqui está a nascença do arco de concreto, que é dos vãos laterais. Primeiro foi empurrado o tabuleiro que ia para o vão central, por isso que ele ainda vai dar mais uma caminhada. O guindaste aqui em cima patolado, sendo empurrado em conjunto. Então esse guindaste aqui era um guindaste com capacidade para 400 toneladas. De forma que ele pudesse fazer a montagem dos elementos do arco até ao longo de toda a altura dele, todo o vão, né? Aqui vamos mostrar os arcos de concreto. Aqui os arcos, que na verdade são aí um dos elementos principais da obra. Ele tem a nascença, como eu falei, toda a parte de nascença dos arcos até o nível do tabuleiro, até o nível do tabuleiro, e ele é em concreto, para dar mais rigidez nessa parte inferior. E do trecho acima do tabuleiro ele é metálico, fazendo a variação de seção do concreto de 6,50 de largura para 5 e de 5 metros de altura para 3. Então ele é um arco, a seção transversal dele é todo variável por variável. Então isso deu uma certa um trabalho digamos assim, de geometria bastante detalhado na fase de projeto e também na fase de construção. Depois vai apresentar umas fotos aqui da parte de fabricação, que eu comento isso com vocês. Aqui está uma foto dos arcos de concreto em fase final de execução, de fase final de concretagem, mostrando aí uma vista dos arcos de concreto. Então esse vão aqui que ficava no final, que entra esse tirante lá atrás, que tem o tirante, que os arcos de concreto, essa distância daqui eram 45 metros.
essa distância do topo do arco de concreto até o nível da água era mais ou menos 22, 23 metros. Então isso são as duas nascenças em concreto aqui. Aí os arcos metálicos. Os arcos metálicos venciam, junto com o arco de concreto, 240 metros. E esse trecho em aço era em torno de 170 metros, digamos assim, 170 metros de vão daqui a aqui. E eles foram montados em 3 etapas, né? O começo, a nascença, teve uma treliça de escoramento para a montagem desse arco, porque o arco ele não vinha, ele era, digamos assim, em função do seu peso dos elementos, das aduelas de fabricação, alguns elementos eles eram tão grandes que você não podia trazer uma seção completa. Então, a finalidade desse escoramento foi ele era colocado em alguns elementos eram seção completa de aduela e outros elementos metálicos vinham a parte inferior e depois a parte superior. Então, a necessidade desse escoramento era exatamente para dar a conformação correta do arco e poder dar apoio para a montagem de cada um dos elementos. Então, aqui você vê aquele guindaste que estava colocado, que foi lançado, montando os elementos da nascença, aqui bem no nascedouro, esse daqui, os primeiros elementos, depois você vê os elementos intermediários e aqui a montagem dos elementos finais. Essa altura daqui você tinha 35 metros, então esse guindaste tinha que ter capacidade para pegar peças de 20 toneladas, em torno de 20, variavam de 20 a 8 toneladas, de 8 a 20 toneladas, as da nascença. Eram peças mais pesadas e aqui na parte superior eram peças mais leves, de forma que você pudesse ter essa amplitude de lança com capacidade de carga ainda para montagem. Aqui mostra aqui as fotos na fase de montagem, mostrando o escoramento metálico, né? A fase de montagem do escoramento metálico, que por si só já foi uma obra, paralela à obra, em função da grandeza das estruturas provisórias. Então era uma treliça metálica que tinha em torno de 5 metros, variava também, de 5 a 6 metros de altura essa estrutura, muito maior que a altura do próprio arco. Aqui é o detalhe que eu falei para vocês da fabricação durante lá nos galpões da Usiminas Mecânica lá em Patinga. Aqui mostra a seção inicial do arco, que tinha mais ou menos 6 metros, cada elemento desse tem em torno de 6 metros, e isso é a fase de pré-montagem para ajuste na fábrica. Depois eles eram transportados e soldados definitivamente lá no canteiro. E uma das coisas que houve uma dificuldade bastante grande do pessoal de fabricação é que essa face do arco, por ele ter uma seção variável de um paralelogramo para um retângulo, a superfície reversa. Então, na verdade, eles tiveram que comprar um novo programa de delineamento de chapas, de forma que ele pudesse fazer o desenvolvimento dessa chapa em verdadeira grandeza na própria chapa. Então, isso, na verdade, é um programa que trabalhava fortemente com geometria analítica e dava as coordenadas de cada um desses pontos da chapa ao longo eu acho que, se não me engano, a cada 50 centímetros ou a cada metro que tinha as cavernas internas. Então, essa parte de soldagem e fabricação foi toda feita através desse programa de delineamento, que foi, uma época, um programa de fabricação naval que a Usiminas Mecânica comprou. Aqui mostra várias etapas. O arco, os primeiros elementos do arco montados na fábrica. Aqui o primeiro elemento do arco montado no canteiro. Eles já chegavam no canteiro com o esquema de pintura já todo feito. Ou seja, ele já chegava com o esquema de pintura de jateamento, de pintura à base de primer, à base de epóxi, e a pintura de acabamento em poliuretano, porque o epóxi ele é sensível a raio UV. Então o acabamento foi todo feito em pintura de poliuretano. E aqui você vai ver que ele está manchado e é retocado no campo aquilo que tem que ser emendado, né, na montagem.
Então aqui é exatamente a montagem do primeiro elemento, era o elemento de conexão do aço metálico, do arco metálico com o arco de concreto. E era exatamente um dos pontos, digamos assim, importantes, ímpares dessa obra, é a transmissão dessa carga, porque você descia aqui com quase 15 mil toneladas de carga normal no arco. Então, mostrando aqui, isso é a geometria do elemento, do primeiro elemento do arco, o ponto de contato com o arco de concreto. Então você pode ver que são as furações todas e as chaves de cisalhamento. Essas furações foram para os 140 parafusos de Wydag 32 que foram colocados para fazer a conexão. Aqui é a figura das pessoas que trabalhavam, que sou eu, isso aqui é o Dr. Mário Vilaverde, que era o engenheiro-chefe do projeto, infelizmente hoje já falecido, com quem eu tive aí o prazer de trabalhar durante 33 anos. Então, esse daqui, aqui mostra a furação de toda a parte aparece a furação dos chumbadores de Wydag, e aparece também esses dois pontos aqui, que são dois furos, se não me engano, eram 8 polegadas, para receber o pino, dois pinos de conexão. Então, esses dois pinos eram pinos único e exclusivamente de conexão e posicionamento, para que, uma vez ele casado, tudo daria certo, porque foi feito para a concretagem do elemento, do último elemento do arco de concreto, foi usado exatamente a máscara, foi feita uma máscara em uma forma metálica que reproduzia exatamente a mesma furação e a mesma geometria. Então você vem aqui a parte do concreto, que você vê o rebaixo para a entrada das chavetas de cisalhamento, que são barras de 5 polegadas, que eram soldadas para o travamento de torção e cisalhamento do arco, e aqui os tirantes de Wydag, que são colocados 140 tirantes de Wydag, todos eles já chumbados e prontos para receber, e os dois pinos de 8 polegadas aqui para receber para fazer o encaixe primeiro, né, da estrutura. Então eles tinham uma capacidade de carga, digamos assim, de flexão, uma rigidez grande, e eles ficavam mais protuberantes, de forma que o primeiro contato do aço do elemento metálico se desse sobre esses dois pinos. Aí mostra o momento da montagem do içamento do primeiro elemento para a colocação, o encaixe lá no arco de concreto, e aí o momento exato do encaixe dos dois pinos e os demais parafusos. A gente olha assim, né, a quantidade de parafusos, essa precisão, e ela ficou bastante assim, simplificada com a colocação daqueles dois pinos, porque se a hora que você encaixasse nesses dois pinos, todo o resto daria certo, e deu, graças a Deus deu. E essa montagem final, a fixação, o encaixe foi uma operação que esse encaixe final levou 1 hora. É lógico que o restante, depois você tinha que tinham os primeiros parafusos de Wydag foram apertados de forma que você pudesse liberar o guindaste, e os demais foram todos protendidos, todos fixados. Aí foi feita a injeção de grout através por orifícios dentro do próprio arco que permitiam fazer essa injeção, e aí foi dada a proteção final nos tirantes de Wydag. Aqui já é uma fase de montagem do arco, mostrando quase ele todo montado somente com elemento de fecho para ser feita a última montagem. Essa última montagem teve uma característica interessante. Pelo seguinte, o arco é um elemento estrutural que, uma vez ele iniciado o trabalho, ele não tem como voltar atrás. E para você iniciar o trabalho de um arco, é um arco metálico, então ele é muito sensível à temperatura. Então, nessa fase que chegou para encaixe do elemento de fechamento, foram feitas várias medidas, e foram feitas as medidas finais na mesma
mesma hora do dia, com a mesma temperatura. E foram feitos os ajustes finais, aparas finais dos elementos, e esse elemento então foi colocado de madrugada, por volta de 4, 5 horas da manhã. Ele foi encaixado e foram feitas soldas pontuais com barrotes internos, de forma que você pudesse começar a trabalhar, o arco tivesse capacidade de carga para exercer para receber os esforços de peso próprio. Porque a hora que começasse a bater o sol, nascesse o sol e o calor começasse a expandir a chapa, ele começaria a trabalhar e você não teria volta, não tem como você voltar. Então é uma operação que tem que dar certo ou tem que dar certo. Então foi feita a montagem do elemento central, foi feita a solda, e quando chegou em torno do meio-dia, o arco já tinha subido em torno de 30 centímetros, liberando todo o escoramento. Nesse escoramento tinham cunhas de madeira que foram rapidamente tiradas, de forma que você não tivesse durante a noite um repouso do arco ou alguma coisa que pudesse carregar o escoramento de uma forma que não prevista. Então foi feita uma medição um dia, 2 dias depois que foi feito foram produzidas as aparas do elemento central. Durante a madrugada foi feita a montagem e a soldagem básica, né, dele, e aí por volta de meio-dia já estava liberado, o arco já estava todo trabalhando, liberado do escoramento. Com a temperatura ele tirou-se as cunhas de madeira, e aí nesse momento então começou o processo de soldagem final do elemento central. Aí vamos passar agora para os estais. Os estais eram feitos em cordoalha, né, CP190, não é CP190, é a cordoalha, o aço, a cordoalha para estai, que ela já vem com a camisa, ela já é com a bainha ele já vem dentro da bainha de PVC com a graxa. Então esses estais eram ancorados no arco, na parte superior, na parte interna do arco e na lateral das transversinas de apoio. Esses estais eram compostos, né, basicamente pelas placas de ancoragem, pela camisa metálica, um trecho de bainha de PAD, que era o maior trecho, e quando chegava embaixo, novamente, a placa de ancoragem, a ancoragem propriamente dita, e aqui um tubo antivandalismo, né, no trecho que sai acima do tabuleiro até 6 metros de altura, até 6, depende, por causa do ângulo você tinha de comprimentos do tubo de vandalismo de 4 até 6 metros de comprimento, e interligando os dois elementos, as bainhas de PAD para proteção. Uma coisa também que era importante, aqui em cima foi instalado célula de carga, de forma que pudesse fazer o monitoramento do carregamento, né, da proteção, né, porque essa proteção é dada a peso próprio, então você tinha que procurar igualar toda a carga dos estais. Então foram deixadas células de carga para você ter esse controle após o estaiamento, digamos assim, do comportamento e do funcionamento dos estais. Na época que foi feito isso, em 2002, eu não estou bem lembrado, mas eu tenho a impressão que eu acho que só tinha uma única obra estaiada no Brasil naquela época. Não sei se foi a ponte do Rio Guamá, sobre o Rio Guamá, ou se foi a estação do metrô de São Paulo, que também era uma estação estaiada. Uma delas, eu sei que talvez tivesse uma delas feita, mas nenhuma delas completa. Então, a experiência no Brasil não era não existia uma experiência no Brasil de obras desse porte. Tanto que nessa época nós contamos com a assessoria técnica da CUV, da Dinamarca, que é uma das maiores projetistas de obras estaiadas no mundo. E ela nos deu aí uma assessoria grande na época do projeto básico e depois uma boa supervisão de projeto, quase que um CQP interno durante a execução do projeto executivo. Aí mostra o detalhe dos estais, né, acabando o enfiamento das cordoalhas, a colocação das ancoragens
ativas aqui, né? Porque isso é uma coisa interessante. Na parte superior foram colocadas ancoragens e essas ancoragens foram bloqueadas, de forma que você só fizesse a proteção pela ancoragem inferior, utilizando esses estrados que foram colocados aqui, com capacidade de carga e segurança para os operadores e para os macacos. O tamanho do macaco, para vocês terem uma ideia, o macaco pesava em torno de 600, tinha um macaco de 600 e outro de 700 quilos. Eram dois modelos, né? Tinham vários macacos na obra, mas eram de dois modelos. Aqui mostra exatamente o elemento de partida do cabo, a placa de ancoragem, para a gente ter uma ideia aí, isso aqui tem em torno aí de umas 5 polegadas de espessura, essa placa, e o tubo camisa estrutural, é um tubo camisa estrutural que faz a saída, né? É o primeiro elemento de saída do stay. Aqui mostro um detalhe dentro do arco, a transversina de apoio dos cabos do stay, aqui a estrutura de apoio da placa, a placa de ancoragem e o elemento do cabo, aqui com digamos assim, aqui a bolacha de ancoragem, né, de transmissão de carga do stay para a estrutura, e aqui a placa de ancoragem dos stays propriamente ditos. Andar um pouquinho aqui que já estão me avisando que eu estou me estendendo muito. Aqui já é uma visão da obra acabada, já mostrando uma seção transversal dela acabada. E aqui uma coisa interessante, essa obra ela foi feita, toda a análise dinâmica dela, foi feito um estudo pelo robot, e todo o modelo foram feitas 99 combinações dos modos de vibração. Foram rodados até 1000 modos de vibração, e que esses 1000 modos absorveram cerca de 99% da massa, conseguiram mobilizar 99% da massa. Aqui eu vou mostrar somente 2 modos de vibração, que é frenagem com o vento. Então ele tem aqui mostrando a deformada da frenagem com o vento, inclusive mostrando até a repercussão nas estacas. Aqui o elemento do B5 para o B6, aqui você tinha uma profundidade de 5, 6 metros, aqui de 22 metros de lâmina d'água nas estacas. Então mostra inclusive a reação das estacas, a deformação de cada uma das estacas em função desse modo de vibração. Aqui nós temos outro modo, outra frequência de vibração, outro modo de vibração, mas aí a gente caracterizou. Esse daqui é temperatura e peso, temperatura e sobrecarga móvel. A combinação, temperatura e sobrecarga móvel. Então ela mexe. Uma das características que a gente foi aprendendo com o projeto é que, na verdade, a gente não podia nunca passar da carga de proteção de stay que estava estipulada para aquele stay, em termos da análise do robô. Porque você faz a proteção dos stays a peso próprio, e você dá uma contraflecha, que você dá a contraflecha necessária para zerar as flechas de peso próprio. E tinham vários verificadores, né? E cada um deles dando uma opinião sobre que tipo de carga que a gente deveria aplicar no stay. E a gente verificou que a gente não podia passar dessa carga limite, que era o peso próprio e mais as contraflechas de peso próprio. Porque se você ultrapassasse disso, você começava a deformar o arco, porque o tabuleiro era tão rígido que ele não se deformava. E se você desse mais carga, você começava a puxar o arco, você começava a deformar o arco, e a maior deformação do arco, como vocês podem ver aqui, é o horizontal. Ele tinha uma sensibilidade horizontal muito grande. Então isso daí foi o software que foi usado, foi o robô, e ele fez toda essa variação, todo o estudo de análise de todos os modos de vibração.
Aqui é uma carta de verificação do projeto, foi todo ele verificado pelo escritório do Leonard Partner, na Alemanha, e eles fizeram essa verificação. Eles foram contratados pelo construtor, que foi o consórcio Via Dragados, e no final da verificação eles fizeram uma carta em que eles davam a aprovação do projeto. Eles acompanharam muito o andamento do projeto, eles davam a aprovação, como também faziam um grande elogio, digamos assim, às soluções adotadas no projeto e a equipe de projeto. Eu acho que essa daqui, já as fotos da obra pronta, na época de 2000, isso foi em 2002 que ela ficou pronta, dezembro de 2002, as fotos ainda na fase final, já com os estais todos eles protegidos, mas ainda com os apoios provisórios colocados. E uma das curiosidades é aquela história, a partir da hora da proteção, o próprio foi liberado todos os apoios, com a proteção dos estais, todos os apoios provisórios estavam liberados. Eles também tinham cunha de madeira, que foram retirados e liberando os apoios provisórios para retirada. Aqui é o Dr. Mário Vilaverde, que é uma homenagem a ele aí, pelo tanto que ele lutou e se dedicou a essa obra aí, com uma capacidade de trabalho enorme. Então, essa é a parte da ponte Brasília. E vamos, conforme lá no nosso quadro, na nossa formato de apresentação, eu vou receber agora do pessoal do CBCA as perguntas que vocês tiverem sobre essa obra aí. Vamos lá, pergunta. Eu já vou responder, que já tem algumas aqui. A pergunta enviada pelo João Henrique Braga. Software utilizado no dimensionamento dos estais e do arco. Todo o projeto, desde fundação, toda a parte de modelagem matemática, para tudo nós usamos o robot. E foi o Rafael Almeida, que era o engenheiro que trabalhou conosco na época, que fez toda essa modelagem. Inclusive, toda essa parte de modelagem mais detalhada, os detalhes mais específicos, o Rafael acabou desenvolvendo para o próprio pessoal da Robô algumas subrotinas que eles não tinham dentro do programa principal. Então foi um trabalho muito gratificante, muito interessante. Vamos lá. Henrique Braga, o outro disse assim: como é feito o pré-dimensionamento do STAI? Para saber quantos usar e o distanciamento, pergunta pelo engenheiro civil Pedro Henrique. É como se fosse uma obra contínua. Por exemplo, a obra, os vãos estaiados, você, na verdade, vai dimensionar o arco para ter o suporte do vão de 240 metros. Mas o tabuleiro, ele tem uma combinação do vão entre os estais, que eram 22 metros, e é como se fosse uma viga em base elástica. Você tem a elasticidade dos estais e a elasticidade do tabuleiro. Isso daí existem já parâmetros de dimensionamento. Por exemplo, você com um vão de 240 metros, você tinha uma altura de viga de 3 metros, com apoios nos estais a cada 22 metros. Então é meio interativo. Você tem que fazer um primeiro lançamento, você faz a verificação das deformações, você vê o que vai dando de momento. Quando você cria aquela viga contínua, que é uma viga sobre os estais, você vai vendo a variação dos momentos naquela região e vai, com isso, dando mais ou menos rigidez na parte estrutural interna. É um processo que é meio interativo no próprio projeto. Qual tipo de solda utilizada nessa ponte? A pergunta feita pelo Jorge Rosal, que trabalha com projetos. Olha, todo o aço que foi adotado foi o aço SAC 350. Então é o eletrodo específico para o SAC 350. A grosso modo, quando você tem numa obra esse tipo de estrutura, esse tipo de aço, existe o eletrodo específico para esse aço, e que são mais ou menos os eletrodos
que usam para aço inox. Então, permite uma boa condutibilidade, uma boa soldadura. Isso tem especificado, isso aí é na especificação do eletrodo, já está lá. Não é uma coisa complicada de se achar, não. Eu não tenho aqui o nome, Pedro Henrique, mas eu, assim, de cabeça não lembro a especificação da solda, mas é o solda para o aço de alta resistência à corrosão. De alta resistência e resistência à corrosão. Qual o comprimento total da ponte Aline Alves? Ela tem 1.200 metros de comprimento, com 24 de largura, o que dá uma área de tabuleiro de 28.800 metros quadrados. Carlos Macedo comentou que o processo construtivo é parecido com uma ponte de Millau. É uma solução de empurramento, que eles chamam vão a vão, né? Você faz o empurramento de cada elemento de vão, às vezes ou de um vão inteiro, ou você vai empurramentos sucessivos. Mais ou menos a solução adotada aí já em várias obras desse tipo, e a ponte de Millau é uma delas, na verdade. Estou procurando aqui porque saiu da posição. Qual o tipo de solda, qual o comprimento, Millau. O sistema VIRT de estaca escavada? Posso. Deixa eu voltar um pouquinho lá, que para talvez fique fácil de... O sistema VIRT é basicamente uma estaca escavada dentro de uma camisa de metálica. Então você, no sistema VIRT, você faz a cravação da camisa metálica até o impenetrável, e aí entra com a broca VIRT propriamente dita, a broca VIRT dentro da camisa, fazendo a escavação até o comprimento definido que você tira do perfil de sondagem, da rodada. Você faz o cálculo pelo método Alco-Veloso, o Cabral também tem vários métodos, todos eles, e você faz então a definição do comprimento em função da sondagem que você tem na região. Cada bloco desse, nós tínhamos mais de 10 furos de sondagem por bloco, então dava uma definição bastante precisa do perfil geotécnico em cada um deles. Está, Pedro Henrique, eu acho que dessa já estamos aí passando. Qual o peso dessa estrutura? Mário Maia. O volume total de aço gasto na obra, ele foi de 12.500 toneladas. De total de aço de saco 350. Aí você sopra tabuleiros de acesso, tabuleiro central e o arco metálico. Para os tabuleiros de acesso eram vãos de 48 a 45 metros, tabuleiro misto, com laje de concreto, e ele tinha um consumo aí em torno de 220 a 250 quilos de aço por metro quadrado de tabuleiro. Enquanto que o tabuleiro do vão central, que era em placa ortotrópica, pela sua largura, e como você tinha a laje superior, a parte do tabuleiro feita em placa ortotrópica, ele tinha um consumo em torno de 350 quilos por metro quadrado de tabuleiro. Na ponte estaiada, o ideal é usar pilares de concreto ou pode usar pilares de aço. Fabiana Blanco, você pode usar pilares de aço ou pilares de concreto. O pilar de aço é um pilar mais caro. Como o pilar é um elemento estrutural que trabalha predominantemente a compressão, sempre que possível você usar o pilar de concreto, você pode baratear ou não. Depende das condições de acesso, das condições de execução e do prazo que você tem para executar aquela obra. Então aqui a opção do arco de concreto até o nível do tabuleiro, o arco ser de concreto até o nível do tabuleiro, não foi uma solução, digamos assim, analisada em termos de custo. Não entrou custo, nem prazo, nem dificuldade. Foi uma solução de característica estrutural.
para você dar mais rigidez a essa nascença do arco, que é o ponto onde ele tem alguns esforços mais inconvenientes, pelo trecho que ele ficava livre sem estai. Então esse arco ele tinha 240 metros de vão, mas os estais só pegavam em 170 metros centrais. Então ele tinha um trecho muito livre no início, que a gente queria dar mais rigidez, usamos então de concreto. O software de análise de vibração foi feito também através do robot. Prazo de execução da obra, Adriano Macedo. Adriano, a obra foi feita, o projeto executivo levou 1 ano e meio e começou junto com a obra. E a obra, começou 4 meses antes da obra propriamente dita. E a obra, no total, do início da fundação até a inauguração, levou, acho que foram 26 meses. Uma obra, um prazo bastante exíguo, bastante apertado, e com uma equipe de obra afinadíssima, com 2 engenheiros ali gerenciando essa obra fantástica. Um deles, que é o engenheiro que mais participou da parte de métodos executivos, é o Wilson Amaral. É um brilhante engenheiro de execução. Tem um outro aqui, Fabiana, Ponte Estado, foi o pilar de concreto. Bom, não atrasamos demais, mas outras obras já estão querendo que eu, pelo visto de perguntas sobre a obra da Ponte JK, já passamos todas. Então eu vou passar para a obra seguinte aqui, se já não tem mais perguntas sobre essas. Chegar aqui. Isso daqui é a ponte em arco metálico sobre a Avenida Francisco Bicalho, aqui no Rio de Janeiro, fazendo a ligação da linha 1 e 2 do metrô. Para quem conhece o Rio de Janeiro é fácil, é ali na região entre a estação de São Cristóvão e a estação da Cidade Nova. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é o trecho da ligação, é a linha 1A do metrô, ligando a linha 1, a linha 2, entre as estações de São Cristóvão, Cidade Nova, Central, e a Estação Central do Brasil, que você fazendo o Y da conexão da linha que vem da Pavuna e fazendo essa conexão com a linha que vai até a Barra da Tijuca. O viaduto com um total era um viaduto de 1.200 metros que tinha esse trecho central sobre a Avenida Francisco Bicalho, que tinha uma incidência muito grande de tráfego, você não tinha como executar pela forma tradicional, pelo prazo de interferência que você teria no trânsito. Aqui digamos assim, coube a gente fazer o projeto estrutural e também o projeto dos métodos executivos e do escoramento da obra. Na época o projeto foi feito pela Prosconsult e tiveram alguns consultores importantes, com o Eduardo Tomás, o Carlos Alberto Fragelli, o Dr. Francisco Lopes, que é o de fundação, e o Roberto Alves, que hoje era diretor de projetos da Figueiredo Ferraz. É um cara também ótimo, foi um ótimo parceiro de trabalho. E eu tive o papel de coordenação nesse projeto. O arco metálico, o arco é metálico, né, com treliças, no bando superior, que vocês vão ver, tabuleiro formado por transversinas e a laje de concreto com diafragma rígido e as travessas do arco circulares em viga Virendel. Aqui é o modelo 3D do arco antes da sua execução, e uma característica interessante é que ele fica sobre uma outra ponte de arco de concreto com um vão de 25 metros. Esse arco metálico, segundo já me disseram, é o maior arco metálico de ponte ferroviária urbana que se tem notícia aí nos últimos tempos, na América do Sul. Fora do Brasil e fora da América do Sul eu não tenho notícia, não tenho essa comparação, mas provavelmente deve ter outro. Mas ele é um vão livre de 110 metros e tem uma característica que complica no seu dimensionamento. Você tem um viaduto de acesso de um lado e um viaduto do outro lado também em vigas de concreto protendidas. De concreto protendido, são vigas com 30 metros de vão. Então são vão bastante rígidos para o concreto protendido.
Então ocorre o que ocorre, né, com esse vão especificamente? Você tem uma composição de 200 metros, que vem numa velocidade de 80 km por hora, em cima de um tabuleiro que não tem quase deformação. Quando essa composição entra em cima do tabuleiro metálico, ela provoca uma deformação bastante grande, pelo vão de 110 metros. Então, isso, digamos assim, essa característica de você não poder ter uma deformação grande, quer dizer, acima do limite, nesse vão central, é que nos levou a definir a altura do arco. A altura desse arco não foi simplesmente uma coisa arquitetônica, nem tampouco por uma característica de ser, digamos assim, de ser um arco circular ou não. Ele foi feito um arco circular com uma flecha suficiente para que impedisse uma altura de arco, que é a flecha do arco, suficiente que impedisse uma flecha do conjunto maior, que pudesse gerar uma rotação de apoio, e essa rotação de apoio não poderia ser maior que 0,13 radianos. A tangente desse ângulo de entrada não podia ser maior que 0,13, porque esse é o limite da norma para segurança ou descarrilamento, porque você poderia ter uma composição, um vão totalmente carregado, com um trem em movimento e vagões fazendo o acesso. Então essa deformação sendo muito grande, poderia eventualmente ter uma chance de algum acidente de carrilamento. Essa é a filosofia também para os trens de alta velocidade, que hoje fazem os projetos na Europa, que muitas vezes você tem que dar mais importância às deformações, e pela velocidade, a entrada do trem e a deformação que ele faz nos vãos, do que propriamente até o estado limite último de utilização ou carga de serviço. Aqui mostra a composição das cargas permanentes. Você tinha uma laje de concreto, que era uma estrutura mista, formando a estrutura mista, um lastro de concreto, que é o Low Vibration Track, o elemento da viga inferior do arco, as diagonais em tubo, que vão fazer o papel das treliças. Aqui o elemento estrutural, aqui o tirante principal, que era uma viga de 1 metro de altura, o arco circular, também com 1 metro de altura, e as diagonais, todas elas pinadas, fazendo uma grande treliça estrutural com 110 metros de vão e 9 metros de largura, 9,80 metros de largura. Aqui o modelo 3D também, já na fase de o detalhamento, é a modelagem após o projeto executivo elaborado, já na fase de detalhamento. Aqui mostram os detalhes estruturais do projeto. Você tinha uma viga caixão como tirante de um lado, as longarinas de apoio dos trilhos. Essas longarinas ficavam exatamente abaixo na mesma projeção dos trilhos, quer dizer, você tinha a transmissão direta de esforços. Esses esforços não iam para lá para depois ser transmitido para as longarinas e transversinas, eles iam direto para a estrutura, a mesma projeção da estrutura metálica, fazendo uma transmissão direta dos esforços. Os conectores todos os conectores com a laje de concreto para o funcionamento da viga mista, e aqui o contraventamento provisório de montagem, porque o contraventamento final foi feito pela laje de concreto, quer dizer, os esforços de flexão horizontal, digamos assim, variação de carga dinâmica e para contraventamento horizontal, em operação iam todos para a laje de concreto. Aqui mostra o detalhe da ligação das diagonais, que eram tubos metálicos também. Toda a estrutura foi feita em SAC 350 e você tinha o elemento estrutural era um tubo, e aqui as chapas de ligação, e aqui os pinos, eram pinos aí de 5, 6 polegadas para fazer essa conexão entre as diagonais e o pino. Acabou que formou um elemento estrutural arquitetônico, que é importante numa estrutura. O que é bonito numa estrutura é você fazer do partido estrutural o próprio partido arquitetônico, quer dizer,
você projetar uma estrutura com elegância suficiente para que ela possa ser aparente. E você não precisa depois fazer acabamentos na estrutura para que ela fique bem feita ou agradável. Eu acho que ela tem que nascer agradável, ela tem que nascer bem feita, bem projetada e bem dimensionada, para que você não precise estar mascarando a estrutura para ela se tornar bonita. Aqui mostra o modelo 3D com todas as chapas e enrijecedores internos. Aqui também toda essa modelagem foi feita no robô. E essa obra já foi projetada em 2000, Brasília foi 2002, e isso daqui já foi 2009, 2010. Então você já tinha, o robô já tinha feito um desenvolvimento bastante grande na própria software, na capacidade do software, de forma que a gente já pudesse fazer a caracterização de todos os elementos e aí estudar as interferências que você tem de solda sobre solda, ou etapas de execução de fabricação, de forma que você possa melhorar o seu detalhamento. Aqui novamente é um detalhe da parte superior, num nó que você só tem uma diagonal chegando. Aqui são as características da verificação de fadiga, foi feita um estudo de fadiga bastante detalhado, de forma que você pudesse melhorar o detalhamento de cada uma das peças para diminuir a eventual fadiga que você tem, eventual não, da fadiga que você de fato tem, quer dizer, você diminuir as eventuais falhas de fabricação em função na fase de utilização em função de erros de fabricação. Aqui mostra já uma fase de montagem, foi montado primeiro o tirante inferior com apoios provisórios na Avenida Brasil, aqui e o pilar de concreto. A característica dessa obra, por ser uma obra urbana, enquanto era feito a execução, quando era realizada a construção das fundações e dos pilares em concreto, que eram 2 pilares em concreto, uma dimensão bastante rígida, de forma que ele pudesse absorver todos os esforços, de 110 metros de vão para carga ferroviária, metroviária, aliás, enquanto você construía a fundação e o pilar, era feita a fabricação da estrutura. E uma vez montada, ela já vinha com bastante elementos pré-montados, de forma que você fizesse toda a montagem. De uma forma simples não, porque as características urbanas eram características urbanas complicadas, mas de uma forma prática. E fazer essa montagem digamos assim, liberação do tráfego o mais rápido possível. Então mostra aí os elementos do tirante inferior e a nascença do arco, novamente, aí os primeiros elementos de arco sendo montados, o fechamento dos elementos de arco, do elemento do arco principal ainda sob escoramento, aí a colocação, uma vez fechado todos os elementos estruturais do arco, a colocação das pré-lajes sobre as transversinas, já com as trelicinhas, todas elas para poder fazer o espaçamento. Aí já uma fase final, após a concretagem, a montagem das galochas, já dos dormentes, sobre as galochas com atenuador de ruído. É o sistema do Low Vibration Track. Então você monta e nivela todas as sapatas, os dormentes, né, em cima das galochas, e aí você concreta, envelopando todo esse conjunto na laje de concreto, não a laje estrutural está pronta, mas é o lastro de concreto. Então já é um detalhe da obra pronta, mostrando a distância. Você vê que pelo vão acabou ficando uma obra com bastante leveza e bastante esbeltez também. Então vamos lá para ver se tem as perguntas, se já me passaram aqui as perguntas dessa obra.
pessoal do apoio não me passou nenhuma pergunta dessa obra, então não chegou. Jéssica Soares, engenheiro, por que você não fez o uso de pilares retilíneos no lugar dos arcos? O solo teve influência nessa escolha? Jéssica, essa é pergunta sobre a obra do arco do metrô? Porque os pilares aqui são retilíneos de concreto, nessa obra do metrô eles são retilíneos de concreto, então os pilares são retilíneos de concreto. Se você for ver aqui, os pilares são de concreto, são pilares que se adaptam aqui à geometria da estrutura e elas fazem a transição, esses pilares também, das vigas de concreto do tabuleiro lateral para o tabuleiro metálico. Então, realmente são de concreto. São de concreto e são verticais. Eles só têm uma geometria em tronco de cone, uma vez que a carga em cima entra numa seção pequena e embaixo nós aproveitamos a rigidez do pilar para transmitir, para distribuir melhor a carga no bloco, porque o bloco das estacas aéreas é um bloco que levava em torno de 36 estacas metálicas. Então o bloco acaba ficando com dimensões bastante grandes. Então, se você vem com um pilar vertical e vem variando a seção dele menor em cima, que ele tinha em torno de 1 metro, para quase 2 metros na base, isso ajuda na distribuição das cargas no bloco. Se a pergunta foi essa que eu entendi, essa foi o conceito de fazer um tronco de cone. Como foi feito o aparelho de apoio dessa estrutura? No início falou-se em um arco sobre o arco principal, entendi. André Cury. André, vê se você reformula a pergunta, porque não deu para entender. Eu não sei se está truncada a pergunta que foi passada, mas está assim, no início falou-se em um arco sobre o arco principal. Entendi certo? Como funciona isso? Então não consegui. Vou responder o Alexandre Santos, que é como foi feito o aparelho de apoio dessa estrutura. Alexandre, eu acho que eu tenho uma foto aqui. É um aparelho de neoprene normal, que recebe vamos ver se eu tenho ele aqui, o detalhe dele aqui. Não temos o detalhe do aparelho, mas é simples de falar, de explicar. Em cima, no topo do aparelho, do pilar, foi chumbado uma placa, e essa placa foi nivelada com grau, toda niveladinha, e colocado ground. Então, nessa placa foi apoiado um super aparelho de neoprene, que tinha mais ou menos 1 metro por 1,20 m, com 9 centímetros de espessura, e se não me engano, com 4 placas de fretagem de aço, 4 chapas de fretagem de aço. E ele foi colocado, foi nivelado, arrumado, colocado. Então, quando veio o primeiro elemento, foi colocada uma outra chapa metálica por cima, e essa chapa metálica superior, então, fez conexão com o primeiro elemento do arco. A partir daí, funcionou como um aparelho de apoio normal em neoprene, com as suas deformações, absorvendo as deformações de temperatura e de rotação do arco principal. Normal. Nada de especial. A não ser a dimensão dele, que é enorme. Bom, o pessoal está dizendo aqui que acabou o tempo. Eu vou dar uma passada rápida para ver se a gente chega aqui no arco metálico. Eu ainda tenho um tempozinho rápido ou não para falar do arco metálico da Avenida Brasil?
Caso não tenhamos, vou falar só mais dessa obra então, que é uma obra bem característica e bem moderna aqui no Rio de Janeiro. Isso é o arco estaiado sobre a Avenida Brasil, é o arco do corredor de transporte da Transcarioca. Tem uma extensão completa de 185 metros e um vão principal de arco de 150 metros. Então, estão me dizendo aqui que eu só tenho mais 10 minutos. Vou passar rapidinho, mas depois, se vocês quiserem fazer as perguntas, e os detalhes de toda essa apresentação também vão estar no site. E o que vocês quiserem fazer de perguntas, podem fazer por e-mail, através da CBCA. O pessoal opera muito bem. Esse é um arco mais comportado, é um arco de seção circular. Ele tem a nascença com 4,5 metros de diâmetro, uma seção no topo, no fechamento, de 2 metros, e os estais são todos eles paralelos, também com transversinas, pegando as transversinas, com em torno de 22 a 25 metros entre transversinas. Outra característica, por que ser um arco estaiado e por que ser desse jeito, é porque você tem um ponto de conexão muito complicado na Avenida Brasil, onde você tem vários retornos, várias larguras de pistas, várias passagens de pista. Então a própria fotografia explica porque você não tinha como fazer um viaduto mantendo a operação da Avenida Brasil integralmente, sem colocação de pilares, sem inclusão de pilares, e que não perturbasse o trânsito da cidade, uma vez que a Avenida Brasil é a principal artéria de comunicação de toda chegada e saída de ônibus, de carga do Rio de Janeiro. Então essa foi a solução do partido estrutural. Então temos aqui as características do aço, um aço estaiado com caixão metálico. Tem a turma que trabalhou em conjunto com a Prosconsult, a RMG, o Eduardo Tomás, o Fragelli, Francisco Lobe e o Roberto são os nossos consultores rotineiros de obras de grande porte, obras com grande magnitude. A execução foi de agosto de 2012 a junho de 2014, para a inauguração da Copa. Então esse é o trecho do corredor que liga o Galeão até a Penha. Essa é a obra principal, e o trecho central da obra tem os vãos de concreto em verde e os vãos metálicos em azul nos dois acessos. Aqui mostra a característica geral da obra, 150 metros de vão, com 30 metros de flecha, nascença com 4,5 metros e o fecho com 2,50 metros, 165 metros de comprimento e 15 de largura, o que dá em torno de 2.470, 2.500 metros quadrados de tabuleiro, e aqui o tabuleiro tem uma altura de 2,5 metros. As fundações foram feitas também com estaca Virt, só que aqui, ao invés de Brasília, que era 1,20 metro de diâmetro, aqui foram estacas de 80 centímetros, a carga total vertical de 5.000 toneladas, só para comparação de vocês, Brasília eram 15.000 toneladas, pela largura do tabuleiro, aqui tem 15, lá tinha 24, enfim, tinha uma série de características, pela característica esconsa do arco e outras coisas. Então você tinha de carga horizontal no topo do pilar, na base do pilar, 250 toneladas na direção longitudinal e 190 na direção transversal. São detalhes. Aqui a execução da fundação, aqui mostra a execução da fundação, que é a camisa metálica cravada até o impenetrável, e depois a bloca Virt entra por dentro, formando o pino na rocha. Quer dizer, você tem uma penetração aí de 8, 9 metros na rocha. Em função do RQD dessa rocha, você determina a quantidade. Pilar todo de concreto. Aqui mostra a magnitude de cargas. Eram 3.400 de carga no arco, que gera 3.200 vertical e 2.300 na horizontal. Aqui mostra a construção dos pilares em concreto, fazendo a transição da carga para a base. Quer dizer, você utiliza essa geometria para melhor distribuir, fazer uma melhor distribuição de cargas nas fundações. Então você faz essa transição usando um pilar e o máximo possível fazendo uma geometria agradável. Esse pilar era vazado para fazer o uso otimizado do concreto na construção.
a geometria, o tabuleiro. Esse tabuleiro ele tinha 15 metros de largura e era suportado por estais abertos nas transversinas no trecho mais central do arco e por estais internos fazendo a solução balanço lateral para o tabuleiro nos arcos mais próximos ao apoio, de forma que você garantisse o gabarito rodoviário nessa fase aqui. Então, nesse trecho, quando você vai chegando com apoio com o arco próximo ao apoio, os estais, ao invés de serem abertos, eram fechados em função do gabarito rodoviário que você precisava nessa região. Isso aqui é o detalhe dos estais externos. Você tem uma superfície de rolamento de 15 metros, um tabuleiro de concreto de 15 metros, que era a laje de concreto sobre sobre essas vigas que venciam o vão das transversinas, e tinha um trecho central também de caixão com placa ortotrópica. A solução estrutural principal é esse caixão, esse elemento principal, e esse elemento principal do caixão era suportado por essas transversinas que eram suportadas, por sua vez, pelos estais externos. Em planta, você tem a solução do tabuleiro central de concreto, as transversinas e aqui as longarinas laterais que pegavam o restante absorviam os esforços gerados pelo restante do tabuleiro. Aí o tabuleiro já na região próxima ao apoio, em que você não tinha as transversinas, e esse papel era feito pelas transversinas internas com o estai fechado. Nesse trecho aqui, a superfície do rolamento era somente aqui na lateral, que você tinha a pista de 4 metros de cada um dos lados, 4,50 metros que você tinha de faixa de lateral onde passa o BRT. Aqui mostra a deformação. A solução do tabuleiro aqui também ele foi todo empurrado. Uma vez empurrado, você tinha que montar ele na solução de contraflecha final. Contraflecha para o peso próprio, quer dizer, incluía a deformada do tabuleiro, em função das cargas de peso próprio, da carga da laje de concreto e do própria deformação do arco. Então, para que essas deformações todas ficassem combinadas e zeradas, você fazia uma contraflecha no tabuleiro, permitindo que a hora que você tirasse todos os escoramentos, ele nivelasse, ficasse no nível do grade correspondente ao projeto geométrico desse trecho. Aqui mostra já a fotografia da fase de montagem do tabuleiro com algumas transversinas colocadas e mostrando isso no estaleiro que foi montado elevado, de forma a permitir o empurramento do caixão. Aqui mostra a parte interna. Tudo isso daqui foi feito com aço SAG 350. Todas as soldas, como em Brasília, sofreram o teste, passaram por verificação de teste de ultrassom em 100% das soldas. Todas as soldas executadas no campo foram feitas e foi feita a verificação de cada uma delas com o ensaio de ultrassom. Aí mostra já, como eu falei, o tabuleiro sendo empurrado sob a Avenida Brasil. E aqui o nariz para pegar, digamos assim, um nariz de avanço, que é uma estrutura mais leve para pegar a deformação. Como esse tabuleiro aqui era um tabuleiro de 2,50 metros, um tabuleiro bem mais leve do que o outro da Ponte de Brasília, existia nesse nariz 2 macacos para, digamos assim, retirar a deformação de peso próprio do caixão, que era um caixão menor, menos rígido. Então ele se deformava no lançamento desse vão daqui, que era especificamente 50 metros. Então você vinha, apoiava esses 2 macacos nesses 2 pontos aqui, nesses 2 berços, e esse macaco então recuperava a flecha e era novamente empurrado o tabuleiro. Aqui são fases de montagem mostrando o empurramento nessa direção,
a estrutura do nariz provisório de montagem e aqui de lançamento, e aqui um detalhe mostrando o nariz e o tabuleiro. Aqui mostra os aparelhos de apoio de empurramento, que foi feito todo o detalhamento com modelagem matemática de cada um desses elementos. Foi uma obra aí muito detalhada em termos de projeto e em termos de execução. Então, cada um desses elementos foi feita a sua modelagem e verificação de esforços e tensões, e alguns deles tiveram que sofrer reforço mesmo durante a execução, por questões de materiais empregados que tiveram um comportamento diferente do que a gente imaginava. Por exemplo, aqui dentro, nessa superfície de contato, leva teflon. E boa parte do teflon utilizado esmagou numa primeira remessa de teflon que veio. E com isso acabou deformando parte dos aparelhos. Nós pegamos o próprio aparelho, reforçamos e foi usado em seguida já com o teflon adequado para o escorregamento. Aqui mostra a obra quase totalmente empurrada, já chegando na sua condição final, com todos os tabuleiros transversais, com as transversinas. Estão me chamando a atenção aqui para andar rápido, acabar, falta só essa, tá no finalzinho. E com todas as transversinas já montadas, as longarinas laterais também montadas, e ela em fase de soldagem. Aqui vocês podem ver as casinholas de soldagem dos elementos principais, que eram todos protegidos contra o sol, para que não houvesse excesso de aquecimento das chapas propriamente dito. Vamos andar mais rápido, porque aqui tem o arco. O arco foi todo ele fabricado em elementos de 3 metros e depois pré-montados em subelementos com 10 metros, 13 metros, até fazendo o fechamento. Ele é todo poligonal e com 3 metros você não consegue verificar essa poligonal dos arcos, né, das aduelas. Aqui o tabuleiro foi todo ele empurrado, é todo retilíneo, tem 30 metros de flecha no arco e 150 metros de vão. Aqui você mostra aqui uma diagonal, o vão de 150 metros, com 30 metros de flecha já montado. E aqui os elementos de nascença que são colocados depois, eu mostro daqui a pouco. Aqui mostra a transmissão de carga do arco para o aparelho de apoio, através de septos metálicos colocados em cruz. Esse aqui é o septo perpendicular e esse outro aqui é o septo paralelo à linha do arco. Então os esforços vêm e são transmitidos pela transversina, por esse sistema de apoio metálico, para um único aparelho de apoio aqui, que não é um aparelho de neoprene. Nesse caso aqui, pelas cargas, é um aparelho totalmente metálico, e 2 aparelhos laterais de estabilização, mas somente para estabilização, preparado para 500 toneladas, para efeitos de torção por carga móvel. Aqui mostra os estais. Aqui é o elemento onde tem os estais internos, a seção do arco onde tem os elementos dos estais, mostrando aqui a angulosidade dos estais e como ele é feito a transmissão de carga dos estais para o arco, através das transversinas internas do arco. Aqui são os elementos na parte da nascença, e da nascença dos arcos, que como é uma seção vertical, ela fica um ovoide, e já na seção mais próxima ao fecho ela mantém uma forma quase que circular. Mostrando aqui o elemento do arco. Aqui esse trecho central daqui a chapa do arco. É uma chapa de 32 milímetros, a chapa usada para fazer o arco, e na parte central de 25, na parte da nascença de 32. Aqui mostra. Esse trecho aqui é o trecho da nascença com chapas de 32 milímetros e os estais com 37 cordoárias de 15,7. No trecho central é chapa de 25 milímetros e os estais com 22 cordoárias de 15,7. Aqui mostra a seção do arco fabricada antes da montagem final.
Característica principal desse arco é que é o SAC 350 fabricado no Brasil, foi enviado para Portugal, foi todo calandrado e soldado com soldas por solda automática, robotizado, um processo robotizado da empresa que ganhou, que foi a empresa portuguesa, fugiu o nome, daqui a pouco ela aparece aqui. Era esse consórcio da Transcarioca, era formado pelas empresas Carioca de Engenharia, OAS e Conterne. E eles contrataram uma empresa portuguesa para a fabricação do arco. E essa empresa achou, digamos assim, em termos do sistema de robotizado de solda, eles levaram para Portugal, fabricaram tudo lá, tudo no sistema por solda automática, todo ele, e trouxeram de volta, todo ele pintado e jateado, com primer por dentro, primer epox por dentro e por fora, primer epox e acabamento de poliuretano branco. Aí já é a parte de montagem do arco, mostrando aqui a pré-montagem dos elementos no chão, e depois esses elementos foram montados sobre o arco propriamente dito, de forma que eles pudessem depois sofrer o processo de ereção sem interferência com a Avenida Brasil. Aqui mostra os arcos, o semi-arco seguidor, o semi-arco líder, com um canto chanfrado da mesma forma, para poder fazer a elevação rodando no apoio. Aqui era o elemento de rótula do apoio, então aqui foi montada uma rótula de cada lado, de cada um nas nascenças do arco, uma rótula com pino, e essa rótula foi fabricada também aqui essa pá da rótula foi feita, o único elemento que foi fabricado no Brasil foi a Martifer, que é a empresa portuguesa que fez a fabricação e a montagem. Aqui mostra já na fase de montagem de cada um dos semi-arcos, e aqui foi a fase final de montagem de elevação do arco. Esse foi o fim de semana da Semana Santa de 2014. Durante a Semana Santa foi fechada a Avenida Brasil, então foram montados, mobilizados 2 guindastes, cada um com capacidade de 1.200 toneladas, e eles fizeram então a elevação do arco que estava preso pela rótula da nascença. Da mesma forma como o arco de Brasília, ele foi feita a colocação, foi feito o nivelamento da parte superior. Nesse nivelamento foi passado as barras de conexão principal e foram feitos da mesma forma. De madrugada foi feita a conexão dessas. Isso, a montagem foi durante a noite. O fechamento, a conexão do arco se deu às 3h45 da manhã. Às 6 horas eles já tinham acabado de soldar todas as chapas de conexão provisórias, de forma que o arco pudesse começar a trabalhar e transmitir os esforços para a base. Então ele já era autoportante. Enquanto esse arco trabalhava fechado, foi montada uma gaiola de fechamento, uma gaiola que permite o fechamento, a solda final. Essa gaiola esse fechamento aqui levou em torno de 3 dias fazendo toda a solda com muito cuidado, para questão de temperatura, questão de recozimento, e cada camada sofria ultrassom. Durante esse período, esse arco foi estabilizado provisoriamente por estais laterais presos em blocos que foram feitos na Avenida Brasil, e sucessivamente começou-se a montar os estais. Então a cada estai que você montava, melhorava a condição de segurança do arco. Depois os elementos de fecho aqui, antes da proteção dos estais, foram colocados elementos de fecho, e aí foi feita a colocação sucessiva dos estais, cada vez mais melhorando a condição de estabilidade do arco. Isso mostra a capacidade, quer dizer, a estrutura de montagem, aqui a carga dos estais para o peso próprio, e para essa equação daqui foi dada aquela contraflecha que vocês viram no começo. Então o robô fez o cálculo de ele fez o cálculo do sistema de nivelamento
considerando a deformação do arco, a deformação do tabuleiro, a deformação dos estais e a carga necessária que você tinha que dar para cada um dos estais, que tinham uma geometria diferente, alguns com a mesma seção, outros não, mas com cargas diferentes em cada uma delas. Aqui já mostra a fase final, depois de montados os estais, tudo montado, tudo travado, protegido, e as placas de ancoragem, foi feita a concretagem da laje, trabalhando sobre o sistema misto. Então aqui estão todos os conectores da estrutura metálica inferior, aqui a laje já com processo de cura. Aqui mostra a modelagem dos blocos de fundação, com 20 estacas de 80 centímetros, sistema VIRT, com camisa perdida. Aqui mostra a análise do arranque dos arcos, né, o modelo de cálculo que foi feito para verificação das chapas enrijecedoras, das chapas de conexão, né, dos septos de enrijecimento do arco. Aqui mostrando o grau de as tensões de von Mises, mostrando a combinação de tensões no estado duplo de tensões, a combinação do estado múltiplo de tensões, definindo os pontos críticos de deformação em função das tensões, né? Para todos os carregamentos, para o pior caso das combinações. Isso, na verdade, é o septo, que era perpendicular, que ficava na longitudinal do eixo do arco, no ponto de transmissão dos esforços para a transversina de apoio. Aqui mostrando a análise do tabuleiro na mesma situação, numa vista em planta. A torre de escoramento provisório, sentido de lançamento, e o estudo de fundação e das deformações também do sistema de escoramento provisório. Então essas eram as torres de escoramento provisório, que também foram todas elas modeladas, calculadas, de forma que você pudesse absorver os esforços horizontais durante a montagem pelas torres provisórias de apoio provisório. Aqui, a análise de fadiga que foi feito, então a concepção inicial do projeto foi feito assim. Em seguida, durante a própria fase de elaboração do projeto, ele teve uma ampliação dos esforços. Ao longo desse processo, esse projeto inicial, a seção de nascença recebeu esses reforços, quer dizer, esses elementos adicionais. Não foi feito. Durante a fabricação, a gente fez esses elementos adicionais de forma que você garantisse a condição de segurança fadiga. Uma outra seção, a forma como foi feita. Aqui, na verdade, o estado limite último de utilização, mostrando na modelagem os pontos críticos para as tensões de estado último de utilização. Aqui, cada elemento do arco foi feito também com modelagem. Estão me chamando a atenção aqui que está acabando. Está acabando o prazo. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Não estão falando nada não. Então está aqui mostrando cada seção do arco, como foi feita a análise, a montagem, a escolha, a divisão, a distribuição das seções para a montagem. Aqui os aparelhos de apoio, como eu falei, aqueles aparelhos de apoio, de empurramento, todos eles, e a modelagem do que eles sofreram, porque alguns deles sofreram deformações e chegaram a tensões que ultrapassavam as tensões do estado limite útil. Alguns deformaram, outros não. Os que deformaram foram refeitos e foram recolocados. Então essa daqui é a obra da Transcarioca e, pelo andar do tempo, a obra da Dutra vocês vejam no site. Queria agradecer mais uma vez aí a CBCA, a oportunidade de estar apresentando aí o trabalho, e lembrar vocês que dentro do site essa obra vai ficar, essa apresentação vai ficar guardada, tem um vídeo lá da apresentação e vocês vão poder ver.
Eu acho que a gente ainda tem um tempinho aí para as perguntas eventuais sobre essa obra. Estou à disposição de vocês. Pessoal do apoio, tem pergunta? O robô dispõe de norma brasileira para dimensionamento. Vocês utilizaram outra norma americana. Helena Lorini. O robô já tem a subrotina, já tem toda a parte da norma brasileira. Mas a norma brasileira de estrutura metálica, para pontes mistas, ela não existe. Então a gente lança a mão de outras normas. Basicamente, essa obra, digamos assim, pela interface com a Martifer, e pelas características da obra, a gente usou muita coisa do Eurocode, que é muito semelhante a tudo que é feito. A nova norma brasileira, nova não, porque é a primeira norma brasileira de pontes rodoviárias mistas, que é o caso dessa da Transcarioca, ela está em consulta pública. Nós temos até a oportunidade, até o prazer de fazer parte da comissão que escreveu a norma, e ela está em consulta pública. Por favor, se vocês tiverem interesse, entrem no site da BNT. Eu não sei o número da norma agora. Eu sou horrível para essa parte de número aí, formalidade. Mas ela tá em consulta pública, então vocês podem ficar. Usamos outras normas, usamos basicamente o Eurocode e um detalhe ou outro normadinho, mas fechando, quer dizer, fazendo as verificações cruzadas de uma coisa e outra. Pelo visto, estamos aí encerrando o vídeo. Muito obrigado. Fiquem em casa, se cuidem, tomem cuidado. E foi um prazer grande estar fazendo essa apresentação com vocês. Uma próxima oportunidade, voltamos de novo. Um abraço a todos. Muito obrigado.